Amém. Abrindo a nossa Bíblia, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Semana passada nós lemos o versículo 6, né? Nós já lemos 6 ao 10, que este capítulo se encerra lá no versículo 10. E nós já falamos sobre o versículo 6, agora vamos falar do versículo 7. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Nós estamos falando sobre os efeitos do Evangelho na vida de uma igreja. O Evangelho do nosso Senhor, ele sempre é frutífero. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 55 e o versículo 10, que a minha palavra, diz o Senhor, ela não tornará vazia, mas ela fará exatamente aquilo para o que ela foi designada. A palavra de Deus nunca volta vazia. Aí você pode perguntar, mas tem pessoas que ouvem a palavra, mas não creem em Jesus, e aí? A palavra não voltou vazia? Não, porque, veja irmãos, a palavra de Deus ela tem dois propósitos quando ela é pregada. Primeiro, ela tem um propósito de converter os eleitos, e segundo, ela tem um propósito de endurecer os réprobos. Aqueles que são reprovados por Deus, eles são endurecidos pela palavra de Deus, tá? Então a Bíblia nunca perde o seu efeito. A palavra da pregação, ela nunca volta vazia para Deus. E voltar vazia não é o que as pessoas pregam por aí dizendo, milhares de almas vieram para Cristo. Foi feita uma pesquisa pelo próprio Instituto Billy Graham, esse grande evangelista, né, do século XX, e persistiu aí até uns anos do século XXI, faleceu há pouco tempo. O próprio instituto dele fez uma pesquisa. Por que a maioria dos crentes ou das pessoas que se convertiam na sua evangelização se desviava? Eles descobriram, irmãos, que 95% das pessoas que iam à frente confessar Jesus nas pregações de Billy Graham se desviavam. Agora imagina você, uma pessoa que pregava como ele, 100.000 almas vinham confessar a Cristo, agora 95.000 almas se perdiam, voltavam para trás, se apostatavam, se desviavam. Mas por que isto? Então eles descobriram que faltava um alimento sólido para estas pessoas. Não basta convidar pessoas para virem a Cristo, elas têm que estar em uma igreja para que elas sejam fortificadas e fortalecidas. Mas o Evangelho do nosso Senhor sempre, ele opera a vontade de Deus. Nos salvos, naqueles que Deus elegeu para salvar, o Evangelho do Senhor vai salvar, vai quebrar o coração e a pessoa vai vir a Cristo. Agora, naqueles que Deus não escolheu, o Evangelho, o mesmo Evangelho, vai endurecer o coração desta pessoa, a ponto dela se tornar cada vez mais afastada de Deus, como nós vimos na ceia hoje, sobre o rei Saul. O rei Saul era um destes réprobos, reprovados. Ele foi escolhido não por Deus, ele foi escolhido pelo povo. Os irmãos lembram o versículo que eu li lá na ceia, que eu falei, que o profeta Samuel disse que Deus já tinha escolhido um homem segundo o seu coração para ser rei? Quem era este homem? Mais alto, quem era este homem? Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E as pessoas, elas querem achar um motivo em Davi. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Aí todo mundo pega a vida daquele homem e vasculha para encontrar coisas maravilhosas em Davi que Deus se agradava, e finalmente surgem pregações que você já escutou. Quem nunca ouviu uma pregação aqui? Um homem segundo o coração de Deus. Quem nunca ouviu uma pregação dessa? E que pega Davi e exalta, coloca lá no trono de Jesus, Jesus fica até assustado, né? Achei que eu era o descendente que ia assumir o trono, mas agora os pregadores estão exaltando Davi, deixa eu sair daqui e deixar Davi sentar para a igreja adorar Davi? Não, meus irmãos. Nada havia em Davi para que ele fosse um homem segundo o coração de Deus. Quando o profeta Samuel diz que Deus havia separado um homem segundo o coração de Deus para ser rei,
é porque ele está fazendo um contraste com Saul, que era do coração do povo. Os irmãos entenderam agora? Saul é do coração do povo, Davi é do coração de Deus. Coração quer dizer vontade aí, tá? Substitua a palavra coração por vontade. Saul era da vontade do povo e Davi era da vontade de Deus, só isso. Saul era um rei que o povo queria, Davi era o rei que Deus queria sobre o seu povo. Tem nada em Davi, apenas um homem escolhido por Deus para ser rei do seu povo. Assim como Saul foi escolhido pelo próprio povo para ser o seu rei, porque haviam se rebelado contra a teocracia, e foi ali que começou a monarquia em Israel. Mas voltando aqui para o nosso texto, nós lemos no versículo 7, que os próprios crentes de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, eles se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Na semana passada nós vimos que houve entre eles, como efeito poderoso, né, a recepção da palavra de Deus. Agora também nós vamos ver que eles se tornaram modelo para outros cristãos. Queridos, você vê que desde o início, quando Paulo fala no verso 6, ele diz: vós vos tornastes imitadores nossos. Imitadores nossos. Os tessalonicenses haviam imitado os apóstolos e o Senhor, versículo 6. Mas não bastou, isso para eles não bastou. Eles, além de imitarem os apóstolos do Senhor, eles se tornaram modelo para outros crentes os imitarem. Lembro de apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, versículo 2 da sua segunda carta, dizendo o seguinte: e o que de mim ouviste, Timóteo, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para transmitir a outros. O evangelho, ele é o poder de Deus, mas ele precisa de homens comprometidos com a verdade de Deus para anunciá-lo. Você já percebeu o que os homens fizeram com o evangelho no nosso Brasil, nas igrejas do nosso Brasil? Vocês já perceberam que para eles o evangelho é o anúncio de uma vida boa? Para eles o evangelho é o anúncio do fim dos seus problemas, das suas dificuldades, e que para eles o evangelho se torna agora um momento para você desfrutar dos bens desta terra. Inclusive pegaram um texto lá de Isaías que diz assim: se quiserdes, né, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Fizeram até música para isso. Comerei o melhor dessa terra, com violãozinho lá, todo mundo cantando. Não. Ali está falando da terra de Canaã, a terra de Israel. Nada eu tenho com essa terra, nem você. Nada. A nossa terra é celestial. Canaã era só um tipo da verdadeira terra que nos aguarda. Se lá eles comiam leite e mel que manava das rochas, no céu haverá muito mais do que isso. Claro que a irmã Neide vai continuar cozinhando lá para nós. Né, irmã Neide? Vai ter comida no céu. Mas os prazeres do céu, né? Estava dizendo para o Melk, né? O menor prazer do céu é infinitamente maior do que o maior prazer da terra. Deus estava falando aquilo para Israel: se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra que eu dei para vocês. Agora Jesus fala para vocês: se vocês me ouvirem e crerem em mim, diz Jesus, vocês comerão do pão da vida. Não é dessa terra não, é do pão da vida. Eu sei que ninguém falou amém, porque ninguém está interessado em coisa espiritual, né? Ué, não ouvi nenhum amém? Vocês comerão o pão da vida. É muito mais, é muito superior a qualquer coisa desta vida que você possa imaginar. Irmãos, nós precisamos parar de termos olhos materialistas. Nós precisamos apontar os nossos olhos para onde a Bíblia aponta. Nós não devemos ser apenas imitadores dos filhos de Deus, mas também devemos ser modelo para que outros que vêm depois de nós nos imitem.
Se você olha para frente, você vai ver grandes homens de Deus que você deve imitar. Mas se você olha para trás, você vai ver novos homens de Deus que estão seguindo você. E eles querem olhar para você e vê-lo como exemplo. Paulo, na posição geográfica ali, no versículo 7, ele diz que aqueles crentes se tornaram modelo para os crentes da Macedônia, que estava ao norte da Grécia, e para a Caia, que estava no sul da Grécia. De norte a sul, a igreja tessalonicense se tornou modelo. E quero chamar novamente a lembrança dos irmãos, que eu tenho dito desde a primeira mensagem. A igreja de Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo com apenas 3 semanas. Paulo não pôde ficar mais naquela cidade, mais do que isso. 3 semanas, uma igreja cresceu, frutificou a tal ponto e se fortaleceu que ela se tornou exemplo, ela se tornou modelo para todas as igrejas da Grécia, de norte a sul. Eu falo agora de nós. Nós já temos 14 anos aqui nesse templo. Para quem nós nos tornamos modelo? Estamos falando de 3 semanas, não. 3 semanas tem nossos irmãos que batizaram semana passada. Estou falando de nós, 10, 15, 20 anos, né? Eu me lembro do Roberto quando falei isso. 20 anos, 30 anos, 40 anos, tornamos modelo para quem? A palavra grega que Paulo usa aqui é a palavra tipos. A palavra tipos é uma palavra grega. Claro que ela vem para o português, com este mesmo nome, mas ela significa selo, significa cicatriz, significa uma figura, cópia, imagem, padrão, modelo, paradigma, exemplo, princípio, um modelo forjado por repetição. Agora deixe-me mostrar isto para os irmãos. A vida cristã é uma repetição da vida de Cristo e dos seus apóstolos. É uma repetição. Agora prestem atenção nisso que eu vou dizer também. O conceito do mundo sobre repetição é conceito de mesmice que gera insatisfação, não é? Repetição para o mundo, não é isso? Quanto mais você repete, para o mundo é o quê? Isso é mesmice. Isso gera insatisfação. Estou cansado de ouvir as mesmas coisas. Perguntaram isso para Lutero. Doutor, por que o senhor sempre prega a mesma coisa todo domingo? Evangelho, evangelho, evangelho. Ele disse, porque vocês precisam aprender o evangelho. E depois que vocês aprenderem, vocês precisam viver o evangelho. E depois que vocês viverem, você precisa crescer no evangelho. E depois que você crescer no evangelho, você vai morrer no evangelho. Até Jesus voltar, você vai precisar de evangelho. Por isso, sempre pregarei as mesmas coisas. O conceito do mundo é que repetição é mesmice e gera insatisfação. Tanto que o mundo vive em um sistema de mudança chamada progressismo. Progressismo significa que cada era que se passa é necessário que aquela sociedade ela pense diferente da sociedade anterior, para mudar os conceitos da existência, do significado daquela sociedade. Quando nós ouvimos a primeira vez, vou dar só um exemplo para os irmãos. Quando nós ouvimos pela primeira vez uma pessoa falando na internet da linguagem neutra, os irmãos já sabem o que é isso já, né? Linguagem neutra. É que agora não pode, por exemplo, falar todos, porque é machismo. Agora é todes, porque inclui homens e mulheres. Porque se falar todos, aí é machismo. Por que todos, masculino? Nem todas, tem que ser neutro. Nem todas, nem todos, todes. Que eu saiba, todes era o que a gente pedia para tomar no leite, né? Mas as pessoas estão fazendo agora uma nova linguagem, uma nova língua, como dizia George Orwell, né? No seu livro, 1984. As pessoas estão agora tendo uma
uma linguagem neutra, que quando nós escutamos isso pela primeira vez, nós caímos na risada, nós rimos, nós achamos piada, mas saibam vocês que isto está sendo levado pelos deputados, vereadores, para a justiça, para que seja obrigado a se tornar lei, e que você, quando assumir o púlpito ou qualquer lugar de discurso que seja na escola, no seu trabalho, na igreja, em qualquer lugar, você será obrigado a pronunciar essa coisa ridícula. E eu digo para os irmãos, futuramente isso vai ser obrigado mesmo. A própria gramática vai abrir suas páginas para isso ser incluído lá dentro como algo legítimo. Escuta o que eu estou dizendo. A igreja luterana, aqui, um amigo meu de lá me contou o seguinte, que o pastor, quando ele lê um versículo que tem isso, né, todos, ele já fala assim, irmãos, nós lemos todos, né, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Mas vamos ler todos e todas, vamos? Aí os irmãos, amém. Aí ele vai lá e repete, de sorte que vos tornaste modelo para todas as crentes da Macedônia. Aí os irmãos, amém. Você acredita que igrejas evangélicas já estão entrando nisto? Isto se chama progressismo lá no mundo. Para eles é progresso. Vocês estão pensando que progresso é o quê na mente do mundo? Vocês estão achando que na mente do mundo, desse sistema diabólico que existe aí fora, progresso é algo que vai aumentar o seu conhecimento, a sua inteligência? Não. Para eles, progresso é quanto mais você tornar a sociedade libertina. Libertina. Um dos primeiros sintomas de progressismo do século passado foi a libertinagem da parte do casamento, divórcios, depois feminismos, né? A revolta das mulheres com relação ao pecado dos homens, que era a dominância, estas coisas todas. Depois disso vem a homossexualidade e outras coisas parecidas. Tudo isto é chamado de progressismo. Daqui uns dias, como já está sendo também discutido, teremos aí o que é chamado de a inserção das crianças na linguagem e no conhecimento das opções sexuais. Crianças. Inclusive, com o que as pessoas chamaram em 2012, chamaram de kit gay. O kit gay, ou seja, o pessoal fala kit gay, mas é muito mais do que isso. São instruções dentro das cartilhas das crianças que, na verdade, não ensinam apenas sobre a questão homossexual, do lesbianismo, homossexualismo. Ele ensina muito mais do que isso. Ensina as crianças a terem contato precoce com o seu corpo, com os seus órgãos sexuais, com os desejos que eles nem têm ainda, despertando antes que o queira, como dizem Cantares, né? Conjuro as filhas de Sião que não desperte este amor até que ele o queira. A nossa sociedade está despertando antes que queira, e isso está se tornando algo opressor. Eles dizem que nós somos opressores, mas está tornando opressor para as nossas crianças. As crianças que estão entrando nessa pressão, quando elas chegam em sua adolescência, elas já não sabem mais o que elas são. Elas não sabem, elas dizem assim, eu acho que eu sou um homem no corpo de uma mulher. Eu acho que eu sou uma mulher no corpo de um homem. Não, acho que eu sou uma árvore dentro de um sapato. Tá assim. Eu sou um dromedário vestindo paletó, mas na verdade eu sou um dromedário. Em outros países já tem pessoas assim. Eu sou girafa, eu quero comer as copas das árvores. E entra na justiça. Entra na justiça para a justiça liberar que eles comam. E que ninguém reclame quando eles estiver comendo copa de árvore. Porque eu me sinto uma girafa. Os irmãos já viram que no esporte, né, já está tendo homens que se tornaram mulheres, não sei como é que faz isso, mas eles se tornam mulheres e vão lutar no octógono com mulheres de verdade.
E aí chega lá e toma. E aí ganha a luta e fala, eu sou a mulher que ganhei. Não, tu é um homem que bateu numa mulher, e as feministas que tanto falaram que homem fica espantando mulher, e agora ninguém fala nada. É legítimo, porque ela se sente uma mulher. Agora não é ela nem ele, é ele, né? Ele. Não pode falar ela, ele. Você não sabe o que a pessoa se sente? Ô girafa, tu é ele, ela, o que tu é, girafa? Agora o cara que desse tamanho se sente uma girafa, você é obrigado a chegar perto dele assim e começar olhando para o alto. Gente, isso é uma aberração. É uma aberração isso. Isso é que o mundo chama de progressismo. Tá? Progressismo não tem nada a ver com o melhor celular, o desenvolvimento médico. Não. Progressismo na mente deste mundo diabólico é isso daí. Agora deixe-me dizer uma coisa sobre o progressismo para você. Há 30 anos o mundo falava uma coisa que hoje eles riem daquilo que eles falavam há 30 anos. Eles mesmos que falavam aquilo lá, eles riem do que eles diziam há 30 anos. E daqui 30 anos eles vão rir daquilo que eles estão falando hoje. E tem crente que está andando com o mundo. Tem crente que gosta das novelas. Não, pastor, a novela que eu assisto é evangélica. Aonde que tem novela evangélica? Eu não conheço. Conheço nenhuma. Não, porque passa Moisés, os 10 mandamentos, que dura 10 anos. Que negócio passando 10 anos ali para a pessoa ficar. Aí no meio da novela tem o quê? Tem fulano que é casado com não sei quem, mas tá de olho em Faraó. Aí tem Faraó que já está de olho no cachorrinho dele. Aí tem esses negócios, essas mensagens que as mesmas novelas que a pessoa condena coloca lá no meio daquilo que se chama evangélico, e aí todo mundo assiste, e aí depois pergunta assim, ô pastor, é verdade que Faraó estava gostando do cachorrinho dele? Eu não sei, velho. Mas eu vi na novela. Achei que você tinha visto na Bíblia. Achei que foi na Bíblia que você viu. Então, isso é que é progressismo. E estas pessoas, elas zombam daqueles que se mantêm seguros na mesma verdade eterna das Escrituras. O mundo zomba de si mesmo. Daqui 30 anos eles vão zombar. Estava debatendo com um evolucionista aí, esses dias, um ateu, e ele disse, ele estava rindo da Bíblia, porque a Bíblia, vocês acreditam na cobra falante. Eu falei, eu não, ela mente pra caramba, como é que eu vou acreditar nela? Ele falou, não, porque vocês acreditam que uma cobra fala, que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, eu prefiro acreditar que uma cobra falou do que acreditar no homem de Piltdown, que vocês descobriram por um dente, e a partir daquele dente encontrado nos fósseis, vocês desenvolveram o homem de Nebraska, foi o de Nebraska, né? O homem de Nebraska, vocês desenvolveram a partir de um dente. Olha como era o homem de Nebraska, aquele troço descabelado, andando não sei como, e aí faz a pesquisa, olha novamente o dente, era um dente de porco extinto. E vocês acreditaram que aquilo era o homem de Nebraska? Mas isso aí já foi ultrapassado. Eu falei, por isso que eu fico com a Bíblia, porque ela nunca é ultrapassada. O que ela dizia há 2000 anos, ela continua dizendo hoje e ninguém desmente. Agora o que vocês falam há 30 anos, hoje vocês mesmos desmentem. E querem que eu acredite no que vocês estão falando hoje, para daqui 30 anos vocês desmentirem outra vez? Eu fico com aquilo que é imutável. Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aí o crente fica todo, né? Que legal, descobriram agora. A evolução está comprovada. Como? Quem estava lá olhando e vendo evoluir? Porque segundo a própria ciência, todo fato científico ele deve ser observado. Isso é que é fato científico, é coisa que se observa.
O que não se observa chama-se teoria. A evolução é uma teoria, ela não é um fato. As pessoas dizem isso hoje para calar os crentes. E dizem assim, olha, evolução já é um fato. O que você está fazendo crendo na Bíblia? Aí o crente fica, ai meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Como assim um fato? Alguém observou a evolução? Nem que seja de um protozoário para uma ameba, alguém conseguiu? Ah, não, mas é porque levou milhões de anos. Como é que você sabe que levou milhões de anos? Você estava vendo? Tinha alguém vendo? Deixou uma câmera lá ligada 20 milhões de anos, 200 milhões de anos para saber sobre esta evolução? Não, então se não pode ser observado, não é ciência. Ciência é aquilo que é observado. E tem crente caindo nisso, tem crente acreditando nisso, tem crente ficando calado diante de evolucionistas e ateus, só porque eles estudaram uma certa matéria, ciência, isto e aquilo, aí o crente, e agora? A Bíblia, aí vem dizer para mim, a Bíblia, pastor, ela não é literal não, a Bíblia é figurada. Como é que você sabe também? Eu quero saber como é que você sabe. Igual uma pessoa que disse para mim, não, depois que eu estudei, eu descobri que a Bíblia não é a palavra de Deus. Como que você descobriu? Quem te falou que ela não é a palavra de Deus? Foi os caras que você estudou? Foi os doutores dos livros que você leu? Aqueles doutores lá, quem foi que disse para eles que a Bíblia não era a palavra de Deus? De onde eles tiraram isso? Qual foi o padrão? Que base eles tiveram? Qual foi vamos dizer aí, o conteúdo objetivo que está fora de mim, de você e dele? Em que ele se pautou para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus? Ele se pautou em quê? Eu quero saber. Porque aquilo onde ele se pautou, eu quero conhecer para estudar, para conhecer a verdade que é superior à Bíblia. Uma verdade que diz se a Bíblia é verdade ou não. Existe parte na Bíblia que você crê? Ah, sim, existe. Mas existe outras que eu não creio. E quem define as partes que você crê e as que você não crê? Quem é que define isso? É você mesmo? Ah, sim, sou eu. Então, como Agostinho disse, há muitos anos, há 1500 anos, Agostinho disse assim, se você escolhe as partes do Evangelho que você crê e as que você não crê, não é no Evangelho que você crê, e sim em si mesmo. E se você crê em você mesmo, eu não sou obrigado a crer em você, eu posso crer em mim, então? E agora? Porque se a Bíblia tem umas partes que eu não posso crer, quem me garante que as partes que eu estou crendo são as partes que eu posso crer? Quem garante? Se há partes nela que eu não posso crer, então as partes que eu estou crendo também podem ser duvidosas. Igual um espírita veio conversar comigo, bem no enterro ali de uma pessoa. Ah, a alma dela está vagueando aqui. Eu falei, como? Quem te falou? Ah, foi Allan Kardec. Eu falei, mas você sabia que Allan Kardec disse, ele disse nos escritos dele, que nem todo espírito que desce é confiável? Você sabia que o próprio Allan Kardec disse isso? Que há espíritos que descem na mediunidade que são enganadores, que eles não são de confiança? Ah, sim, eu sei que ele falou, mas tem os espíritos de confiança, como é que você vai saber? E se o que está vindo dizendo que é de confiança for um que não é de confiança? E só está dizendo que é? Como é que você vai saber? Pois é, meu irmão. Não existe nada nem ninguém que possa, 2 Coríntios 13:13. Perdão, 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, somente a favor da verdade. Agora, se o mundo há 30 anos dizia uma coisa que hoje eles riem, quem me garante que daqui a 30 anos eles não vão rir do que dizem hoje? Agora, inverte a moeda. Olha para o crente. Olha para o crente que creu na palavra de Deus. Olha para o crente que há 30 anos ele pregava uma coisa e hoje ele prega a mesma coisa. Olhe para aquele crente que olhava para Jesus há 30 anos e para os seus apóstolos e para os servos verdadeiros de Deus e os imitava. Olhe para este crente hoje, 30 anos depois, e veja como ele, imitando as mesmas pessoas, ele ficou melhor.
Como pode explicar isto? Porque no reino de Deus é assim. Você não troca de exemplo para imitar. Você imita o mesmo exemplo, porque ele é eterno. Ele nunca para. No Evangelho é assim, você imita Jesus Cristo. E quanto mais o imita, mais satisfeito você fica. Agostinho disse também na introdução do seu livro, né, Confissões, ele disse sim para Deus: criaste-nos para ti, Senhor, e a nossa alma nunca encontrará repouso, a não ser quando ela descansar em ti. Deus nos criou para Ele. Você só pode ser feliz, satisfeito, quando você estiver nele. É por isso que o mundo é progressista, porque ele descobre uma coisa que ela não satisfaz. Daqui 10 anos ele já tem outra. Hoje não é mais 10 anos, 30 anos, né? Hoje é 2 semanas. Daqui 2 semanas já tem outra novidade e o mundo está em cima. E daí 2 semanas aquilo já ficou ultrapassado, tem outra novidade. E as pessoas sempre atrás de novidades, mas nunca estão satisfeitas. Agora olhe para um crente, que ele não está atrás de novidades, ele está na Bíblia. A mesma e velha Bíblia, criticada por esses imbecis, idiotas, que se dizem inteligentes e sábios. A mesma e velha Bíblia que nós lemos há 30 anos, há muitos anos, ela nos transforma a cada dia e nos tornamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. O Espírito de Deus que habita em nós, Ele nos transforma em imagem de Cristo, de glória em glória. E isso vai te aperfeiçoando para a eternidade. Agora olhe para o mundo. O mundo que diz que está em mudança, sempre piora o caráter. Converse com uma pessoa mundana, não vamos fazer teste com um crente não. Converse com uma pessoa mundana e pergunte para ela: como era a criação dos filhos na sua época? Uma pessoa mundana. E pergunte para ela mesma fazer a comparação da criação dos filhos da época dela para com a criação que este mundo tem dos seus filhos nos dias de hoje. Peça para uma pessoa do mundo e veja o que ela vai falar. Ela vai ridicularizar esse método que existe hoje de criação de filhos aí no mundo. Ela vai ridicularizar, ela mundana. Agora imagina eu, crente, se eu vou pegar o conceito mundano para criar meus filhos. Se nem o mundo está satisfeito com eles. Se nem o mundo está. Agora, eu olho para a Bíblia. A mesma Bíblia que Jesus leu, Provérbios, que fala para corrigir o filho, para dar varadinhas no seu filho quando ele é pequeno, não depois de grande. Eu vejo mães e pais aí, né, querendo bater em filhos que já estão na adolescência aí, querendo bater. A Bíblia não diz para você dar varada em adolescente, não. Ela fala para você dar varada em criança. Depois de adolescente, meu filho, é joelho no chão somente. Se você deu as varadas quando era criança, aí como adolescente ele vai te obedecer. Mas se você não deu, se chegou na adolescência e descambou, você só vai restaurar com o joelho. E se você insistir com vara e com agressão, você vai ter um inimigo para sempre em sua casa. Porque quem ensina isso é a Bíblia. A mesma Bíblia que Jesus leu. Jesus leu isso. A mãe de Jesus leu isso para ele. Olha aqui, filho, ó, se você não obedecer, varada. E Jesus ia olhar para ela e falar assim: eu não sei o que é desobediência. Ele nunca pecou, nem tinha vontade. Agora os irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, couro nos moleques. As irmãs de Jesus entraram na peia. Mas Jesus nunca apanhou, nunca desobedeceu. Ele não sabe o que é isso, Jesus não sabe o que é isso. Mas ele leu a mesma Bíblia que você lê, que estava escrito lá em Provérbios, igual está hoje, para ensinar a criança daquela forma. Agora o mundo piora o seu caráter e a igreja se aperfeiçoa. O mundo que entra no progressismo piora, a igreja que imita o mesmo melhora. Como você me explica isso? Ah, pastor, mas eu tenho visto umas igrejas aí que não está melhorando, não. Só tem coisa errada lá. Não, peraí, estou falando de igreja. Você está falando de outra coisa. É igual uma pessoa veio falar para mim: pastor, tudo é ladrão. Fala:
está falando de lobo. Lobo é tudo ladrão, mas pastor não. Pastor tem temor de Deus, lobo não tem. Na medida que a caminhada cristã se torna íntima de Cristo, ela serve de modelo para outros crentes à nossa volta. Como eu disse na semana passada, retrasada, né? Não tem nada de errado com isso. Você imitar um crente de verdade. Você não pode imitar um falso crente. Mas é digno da vida de um cristão ser exemplo para seus irmãos, ressaltando, ele não está isento de erros. Mas quando ele os comete, o cristianismo dele o leva ao arrependimento e ao retorno ao padrão. Então guarde estes efeitos do Evangelho que nós já estudamos. O primeiro efeito do Evangelho é que os crentes devem imitar os seus modelos. Segundo, que eles devem receber a palavra que é pregada, como de Deus, como de Deus. Foi isso que eu preguei semana passada. Não como os crentes de Bereia, negativo. Todo mundo elogia os crentes de Bereia, tudo errado. Quem quiser saber sobre isso, escute a pregação da semana passada, onde eu provo na Bíblia que os crentes de Tessalônica eram melhores que o de Bereia. Tá? E hoje aprendemos que além de você imitar os verdadeiros filhos de Deus, você tem que se tornar um modelo para que outros que vêm atrás imitem você. Até agora é isso que nós falamos. Primeiro efeito do Evangelho: imitar os servos de Deus. Segundo, receber a palavra. E terceiro, tornar-se modelo para que outros nos imitem. Imagina, os Tessalonicenses imitaram Paulo, Silas e Timóteo. E quantos crentes imitaram os Tessalonicenses? Desde a Acaia até a Macedônia. Ou melhor, desde a Macedônia, no norte, até a Acaia. Estas pessoas imitaram porque viram nos Tessalonicenses crentes exemplares, crentes de verdade. E eu encerro esta palavra de hoje perguntando para nós. Não é para você, mas para nós. Como tem sido o seu exemplo de crente? E o que eu quero dizer com isto, não é aquele exemplo assim, eu pago minhas contas, né? Eu ando certinho com todo mundo, né? Eu sou uma pessoa fiel. Isso é nossa obrigação. Eu estou falando de um exemplo cristão, onde as pessoas olhem para você e vejam Cristo. E vejam Cristo. Não é que vê em você uma pessoa boa, socialmente falando. No mundo também tem isso. Eu já disse aqui nas pregações de Efésios, quando eu preguei em Efésios, que o crente é melhor que o melhor ímpio. O crente é melhor que o melhor ímpio. Existem ímpios péssimos, ímpios mais ou menos, e bons ímpios. E nós temos que ser melhores que os melhores ímpios. Jesus disse bem assim: se a vossa justiça não for além da dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Os discípulos devem ter caído para trás, né? Nessa hora. Quem consegue ser que nem um fariseu? Os caras é santo demais. E Jesus começou a mostrar que não era. Dentro do coração deles havia podridão. Eles diziam uma coisa, mas viviam outra. E Jesus está falando, vocês não. Vocês vão viver aquilo que é do interior de vocês, transformado pelo meu Pai. Transformado pelo meu Espírito. E lembre-se disso. Eu não estou falando de crente que é treinado para ser crente. Não é isso não. Estou falando de pessoas transformadas em crentes. É muito fácil treinar ser crente. Tudo que um crente faz, você pode fazer sem ser. Eu tinha um amigo que ele fazia.
E ele falava para mim, eu não sou crente, mas eu imito crente e todo mundo acha que eu sou crente. Eu pego a Bíblia, eu vou na igreja, eu dou paz do Senhor, todo mundo responde, me chamam até de homem de Deus, porque eu visto igual pastor. E eu engano todo mundo que eu não sou nada. Não vou dizer porque que ele ia nas igrejas, né? Eu não vou dizer. Você já deve imaginar por que ele ia nas igrejas. Mas ele dava paz do Senhor para todo mundo, né? Fazia tudo que crente faz, mas não era crente. Não é porque o seu gato dorme no forno que ele amanhece um pão. Não é porque alguém entra na igreja ou está na igreja que ele é crente. Precisa mudar a natureza. E isso só acontece se o Espírito de Deus entrar em você. Amém? Vamos colocar em pé e vamos nos lembrar de ser modelo para outros que estão chegando. E esse modelo é exemplificando Cristo. É um carimbo de Cristo, é um selo de Cristo. Tá? É uma cicatriz de Cristo, é um desenho, uma figura, uma imagem. Nada de bons exemplos apenas. Claro que temos que ter, mas não é isto que manifesta Cristo, tá? O que manifesta Cristo é muito mais do que bons exemplos. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Oremos ao Senhor.